textos da nossa liturgia de hoje, esta segunda-feira, esta sexta semana do tempo comum, apresenta-nos estas realidades. Em primeira leitura, do fratricídio, Caim e Abel, os irmãos, diante de Deus, oferecendo aquilo que tinham para oferecer, mas ainda assim, Caim encontra cólera no seu coração, se irando contra Deus, contra teu irmão, contra si mesmo, cometendo então esse fratricídio. E no Evangelho nós vemos Cristo Jesus diante dos fariseus que tentam colocá-lo à prova de todas as maneiras, sendo interrogado por eles, pedindo um sinal, uma prova de que de fato ele é o Filho de Deus, de que de fato ele é Deus. Cristo então, de uma forma muito simples, se entristece, poderíamos assim compreender, com aquele povo. O evangelista nos diz que Jesus dá um suspiro profundo e diz: por que vocês pedem um sinal? A vocês não será dado nenhum sinal, porque não compreendem a profundidade e o mistério de Deus. Há quanto tempo Jesus se encontra no meio do povo, realizando milagres, curas, libertações, expulsando demônios, pregando a palavra de Deus, e esses fariseus ainda pedem sinais, ainda pedem provas de que ele é quem ele diz ser, de quem as pessoas dizem ele ser. Ou seja, a dureza do coração daqueles homens que não deixam compreender aquilo que os olhos estão vendo, porque os fariseus viam o que Jesus ensinava, o que Jesus fazia, mas ainda assim o coração se fechava para tal realidade. A dureza do coração, a mesma dureza que se encontra no coração de Caim, é a dureza do coração desses fariseus. Não querem acolher aquilo que os olhos veem. Não querem compreender e aceitar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado e esperado desde o Antigo Testamento, aquele que vem salvar e resgatar a humanidade inteira. Diante de tão grande dureza, paira a dúvida. E então os fariseus pedem esse sinal. E Cristo então, meus irmãos, minhas irmãs, olhando para nós, para cada um de nós, para a nossa vida, manifesta esta realidade. Porque na nossa vida, no nosso cotidiano, quantas vezes nós ainda agimos como esses fariseus, pedindo a Deus sinais em nossa vida para vermos a sua graça acontecendo. Quantas vezes nós pedimos a Deus que mande um sinal de que é isso, que é aquilo ou aquilo outro que Ele deseja de nós. Senhor, se é isso, manda um sinal, Senhor. Mas Deus realiza sinais todos os dias em nossa vida. Das pequenas coisas do nosso dia a dia, tudo é graça, tudo é dom, tudo é sinal de Deus. E é isso que nós precisamos começar a aprender no nosso coração, meus irmãos. Caim se encolerizou porque Deus não olhou para a sua oferenda, no seu coração, porque Deus não faz distinção. Deus não faz separação. E no fundo, em toda a realidade, Deus se agrada de toda e qualquer oferenda que nós entregamos. E a maior que temos a oferecer é o nosso coração. E nisso, nós vemos a graça de Deus acontecendo em nossa vida. Nós ainda esperamos sinais. Senhor, mande um sinal para que eu acredite. Mande um sinal para que eu te siga. Mande um sinal para que eu mude de vida. Mas os sinais são dados constantemente, os sinais são dados a todo momento. O próprio sinal da nossa existência. A nossa vida é um dom de Deus. Se nós acordamos, levantamos mais um dia, é porque Deus permitiu que acordássemos, que vivêssemos, que continuássemos. Se nós temos um serviço da onde tiramos o nosso sustento, é por graça e dom de Deus. Quantos e quantos por aí não têm um serviço, passam necessidades, não conseguem encontrar, e nós temos o nosso e ainda reclamamos da graça de Deus que se faz presente em nossa vida. É preciso, meus irmãos, deixar as murmurações de lado para compreendermos, para conhecermos e enxergarmos
os sinais diários de Deus em nossa vida. O amor de Deus por nós, que nos livra de tantas realidades, que nos chama, que nos converte, que adentra em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossos corações, para nos resgatar todos os dias. Deus não quer a tristeza, a desunião, a separação, as cóleras, a divisão, o fratricídio que nós cometemos todos os dias quando falamos mal do nosso irmão, quando nós vemos o nosso irmão progredindo na fé e sentimos a cólera, estamos agindo como Caim, matando os nossos irmãos, os Abéus que aparecem diante de nós todos os dias. Nós precisamos, meus irmãos, ter esta atitude de abrir o coração para a graça de Deus, de não encolerizarmos-nos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, de não deixar que a inveja, o orgulho do nosso coração nos faça afastar do caminho de Deus. Não repetindo estes mesmos gestos que contrariaram o coração de Deus, o coração de Cristo Jesus, como vemos no Evangelho. Não sejamos, meus irmãos, arrogantes ao ponto de pedir ao Senhor provas da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Deus nos ama, Deus quer unir-nos a Ele todos os dias. Deus quer que nós nos ofereçamos todos os dias como um sacrifício perfeito de louvor. O Salmo responsorial de hoje convida-nos a esta realidade, a repetir com a nossa vida, com o nosso coração, um sacrifício de louvor. No Antigo Testamento eram dados vários sacrifícios, imoladas várias realidades para Deus. Mas com Cristo, que se entrega e se mola uma vez por todas, nós temos a oferecer a Deus a nossa vida agora. Não mais outras oferendas, sacrifícios e holocaustos, mas nós mesmos como um sacrifício perfeito. Porque Cristo fez por nós e nos convida a oferecer todos os dias. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, na tristeza, ainda assim nós temos que nos oferecer a Deus. Porque é justamente na dor, no sofrimento, na tristeza, quando nós mais pedimos provas para Deus. Quando nós mais ferimos e encolerizamos contra Deus, contra o nosso próximo. É nesses momentos que nós devemos fortalecer a nossa fé e compreender, se Deus permite que tais realidades aconteçam em nossas vidas, é para que possamos crescer espiritualmente, é para que possamos nos tornar mais fortes. É assim que nós devemos olhar para as dificuldades, para as provações da nossa vida, para os sofrimentos. O Evangelho de ontem. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os que sofrem, os perseguidos. Esses são os bem-aventurados. Os ricos, os que riem, os que são elogiados, esses não são bem-aventurados, porque encontram seu prazer neste mundo. Mas os que sofrem, estes sim, encontram sua consolação em Deus, fonte única de recompensa na vida eterna. Deixemos, meus irmãos, nosso coração então assemelhar-se ao coração de Cristo, para não pedirmos a Ele provas da sua existência, do seu amor, da sua misericórdia, mas que enxerguemos com os olhos da fé, todos os dias, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, os sinais da graça de Deus agindo. Nas pequenas coisas. Às vezes a gente quer coisas extraordinárias, mas Deus age no mínimo, no pequeno. E é ali que nós constatamos a graça de Deus. O ar que nós respiramos, a vida que nós temos, as alegrias que Deus nos concede, os sofrimentos também, porque eles nos tornam bem-aventurados, nos tornam santos, a cada dia mais. Vivamos, meus irmãos, nesta realidade. Confiemos no amor de Deus e não deixemos que o nosso coração se encolerize mais diante de Deus, dos nossos próximos, do nosso semelhante. Busquemos o amor, a paz e a misericórdia, a união, a comunhão. Buscamos a felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.